Haja Manhã. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. É mais uma segunda-feira e muito bom contar convosco aí desse lado. A segunda hora do Haja Manhã é o tal dia em que, a partir deste instante, quem comanda isto é a nossa provedora do animal, a Agnes Freitas, está connosco para saber como é que ela está hoje. Agnes, bom dia. Bom dia, eu estou assim mais ou menos. Sim, o fevereiro, olha, já vai caminhando. É do frio, não é? É, por estes dias vamos levando isso não assim, ajuda nada, mas o fevereiro vai, cada vez mais vamos nos aproximando. Falta pouco mais de um mês para a chegada da primavera, portanto isto vai melhorando significativamente ao longo destes dias, temos disso a certeza. Agnes, É verdade. hoje tema e convidado. Hoje, como sempre, temos sempre convidados especiais, não é? Os temas nem sempre são agradáveis, mas são sempre interessantes. E hoje temos connosco o Carlos, que aceitou novamente estar aqui connosco e agradeço desde já. E vamos falar sobre um tema, se calhar hoje menos agradável. Vamos falar sobre os animais que são recolhidos, os animais que são maltratados, que são recolhidos e acolhidos por pessoas que tudo fazem por esta causa. Falo tanto de associações, de pessoas individuais, das famílias de acolhimento, assim como os canis que funcionam bem e que acolhem estes animais e tentam fazer o melhor por eles. E portanto vamos falar um bocadinho destes animais, destas almas partidas e do estado em que eles vêm e que nós que estamos perto deles tanto sentimos e tanto lhes lemos nos olhinhos deles todos aqueles sentires. Portanto, Vamos cumprimentar o Carlos. Carlos. Carlos, bom dia, boa segunda-feira. Boa segunda-feira, bem-vindo. Bem-vindo. Então, Carlos, hoje vamos falar, nós começamos por, eu e o Carlos falarmos sobre, vou agora falar, é o António, que no início o nome dele era jeitoso, foi um nome, não sabemos o primeiro nome dele, portanto este será o terceiro nome deste cão. E então, em conversa com o Carlos, a falar sobre este animal, o Carlos fotografou este animal, ele faz fotografia, ele colabora com as associações, com canis, não é, Carlos? Tu Sim. corrige-me se eu digo alguma coisa errada. Não, está certíssimo, está certíssimo. Certíssimo. E então o Carlos, melhor que ninguém, ao fotografar, acaba por captar um bocadinho a essência daqueles animais. E falamos deste António, mas há tantos Antónios. E portanto ele vem hoje falar desse sentir, disso que ele capta em todos os Antónios, não é, Carlos? Fala lá connosco um bocadinho sobre isto. E vamos fazer aqui um cascol, não muito agradável, mas um cascol que faça as pessoas pensar sobre este assunto. É verdade, porque da minha experiência, e já vão há alguns anos que eu comecei com estas aventuras e começo a fazer um bocadinho a perspectiva também de mim próprio como pessoa, porque eu comecei de uma forma muito simples, mas à medida que o tempo vai passando comecei a interiorizar cada vez mais a história deles, porque eu quando lá vou eu não convivo com eles todos os dias, ou seja, eu levo sempre com aquele choque inicial, porque eu gosto de saber a história daquele animal, não é? Antes de fotografar, saber se ele tem medo de homens, se ele tem medo de movimentos bruscos, se ele tem medo de sons, e acabo sempre por ter acesso à história desse animal. E quando nós pensamos que não nos conseguimos chocar ainda mais, acabamos por descobrir que afinal não é assim e que todos eles têm histórias, umas mais violentas do que outras, todas elas nos partem o coração, e são os Antónios, podemos dizer que são os Antónios, porque eu, além das fotografias, agora comecei também um pouco a escrever sobre aquilo que senti quando estive com eles, apesar de eles não nos falarem verbalmente, não é? Eles transmitem-nos a história pelo olhar, pelo corpo, pela forma como não se deixam tocar, ou se deixam tocar a tremer, ou procuram muito carinho. Existem animais, e Agnes, tu sabes, existem animais muito afetuosos, que nós achamos, ele é tão querido, ele é tão amoroso, mas depois a seguir, quando nós sabemos a história deste animal, nós não queremos acreditar que ele tenha passado por algo tão violento. E tem sido esse processo que eu tenho estado a fazer e continuo a fazer, de tentar escrever um pouco a minha experiência, quase como forma de cartas, que é aquilo que eles me transmitem a mim. Como o António, por exemplo. E não sei, o António foi um caso que eu conheci a semana passada, já conhecia porque o João
e a Agnes também, foram vocês que o recolheram, eu só o conheci a semana passada, e fez-me muita impressão, porque eu já sabia um pouco da história, não sabia que era assim tão forte, e acabas por criar uma ligação com eles, não de pena, porque eu acho que eles não temos que ter pena, temos que admirá-los, porque se calhar eles continuam ali firmes e hirtos e de cabeça levantada dentro do possível, quando nós às vezes nos vamos abaixo por coisas muito mais pequeninas. Às vezes, Eles são muito resilientes, não é? completamente. São E muito. eu digo sempre que nós temos tanto para aprender com eles, tanto, porque nós Sem dúvida. chateamos que nos avariou o carro, ou porque tivemos Isso um problema com a porta de casa, ou porque o dia não nos correu bem, e depois eu começo a pensar neles e a pensar assim, não, eu não me posso queixar de nada. é verdade. E aprendo com eles do género, por favor, deem-me a vossa inspiração, como é que vocês conseguem manter a cabeça para cima e continuarem a receber carinho, continuarem a querer dar carinho com tudo aquilo que passaram, como o António, por exemplo. O António é um cão sénior que foi deixado à porta do canil com um bilhete a dizer: este cão é para abater. Certo, é verdade. Portanto, a história do António, ele foi deixado efetivamente amarrado. Chegaram lá de manhã, ele estava amarrado à porta do canil, um cão sénior, que coitadinho, dali não foi para lado nenhum. Se calhar se fosse um cão com mais energia, se calhar dava uns puxões e até a corda se soltava e até ia andar por aí. E com um bilhete a dizer, por favor, para abater. E na altura, isto foi no verão, ficámos muito chocados. Quer dizer, mesmo nós vendo tantas situações que nos chocam, nunca deixamos de nos surpreender com estas atitudes. O António é um cão super amoroso, não é? Não é? O É um António é um cão arroz super muito amoroso. querido. Não sabemos o que é que ele passou. Era bom que eles nos conseguissem falar, não é? Dizer o que aconteceu. Por isso é que eu estava a dizer que o António, ele, não sabemos o primeiro nome dele, o segundo nome dele foi dado pelo canil e ficou jeitoso, porque achamos que lá por ele ser idoso, eles acharam por ser idoso, ele era um jeitoso, era um cão todo jeitoso, com o seu charme da idade. Sim. Não é? Mesmo a andar todo aos trambolhões e tudo. E por último, o nome dele agora é António. Esperemos que ele arranje uma boa família e se calhar vai mudar novamente de nome, mas a verdade é que a realidade destes animais que são deixados para trás, seja por serem idosos, seja porque estão doentes, e eu falo doenças do género, às vezes eu tenho conhecimento de pessoas que abandonam os animais porque têm uma gastroenterite ou porque estão gripados e não querem gastar dinheiro e então abandonam. São coisas assim, tu sabes, não é, Carlos? Sim, exatamente. São deixados para trás e eles são os resilientes, eles conseguem, apesar disto tudo, e tu muito bem falaste no início, tu que vais fotografando os animais e notas que muitos têm medo do toque, muitos tremelicam, não nos olham nos olhos, não é? E tudo aquilo significa os traumas todos e a história toda pela qual eles têm passado. E por isso é que tu vives isso tanto, porque ao estares a fotografar, não é, Carlos, sentes isso tudo, sentes essas energias todas, os medos, os receios, os pânicos. Sim, é assim, eu acho que é importante também nós tentarmos perceber pelo seguinte: eu poderia chegar lá e falando da forma mais fria possível, eu chegava lá, montava o cenário, colocava o cão, como fica é como vai. A questão é, não estaríamos a ajudar esses animais. Porque um animal curvado com medo ou olhando para o chão não vai trazer nada de novo, a não ser aumentar ainda mais o sentimento de pena que se tem, ou o receio, porque nós sentimos pena, mas depois também não queremos. Ok, isto é muito complicado, eu não vou querer. E eles, nesta forma, se nós tentarmos descodificar um pouco aquilo que eles têm para nos dizer, ganhamos um pouco a confiança deles e muitas das vezes a fotografia mostra o ar deles, deixa um pouco para trás aquilo que eles têm e que eles carregam, porque eles conseguem nos dar um sorriso, eles conseguem nos dar um olhar que brilha, mas somos nós que estamos ali, eu que vou lá algumas vezes, ou as pessoas que trabalham com eles, que têm que lhes mostrar o que tu passaste, aqui não vai acontecer.
tu tens que voltar a confiar, podes confiar em nós, assim como nós, seres humanos, também não confiamos em toda a gente. Claro. Nós podemos verbalizar, eles verbalizam, ou eles transmitem de outra forma. Claro, às vezes é preciso estar corporalmente. quase meia hora a esperar, a tentar não causar mais stress naquele animal, porque o que ali está é mesmo muito forte. Eu tenho vários casos e às vezes falo sobre eles, sobre animais. Por exemplo, existiu um caso de um cão que eu fotografei o ano passado, que era o leão. Foi um caso também que chocou muitas pessoas, porque o leão esteve 10 anos amarrado, esteve numa corrente. Além de estar numa corrente, deitaram-lhe ácido para a cara. Ele esteve um ano com ácido na cara, porque ninguém o socorreu. Quando o socorreram foi através do projeto do Quebra a Corrente. Eu contei a história, foi muito falada, porque as pessoas ficaram horrorizadas. E a questão é, nós mostramos o leão por aquilo que ele era, ou seja, apesar de tudo, tinha um ar doce. E aos poucos quem o ajudou conseguiu que ele voltasse a confiar um pouco. Muitos deles não voltam a confiar como antigamente, Claro. mas se houver paciência, é possível não curar, mas colar um bocadinho aqueles bocadinhos que se partiram. Isso mexe muito comigo, porque eu sou muito de sensações, eu choro com facilidade, eu absorvo muito aquelas energias e gosto de transmitir isso porque existem pessoas que eu não condeno, que não têm coragem de ir a esses sítios, porque sabem que vão encontrar essas histórias. Então vamos trazer essas histórias cá para fora, transmiti-las no ponto de vista dos animais, de forma a que quem não possa ficar com eles, ao menos consiga transmitir. Ou seja, nós mostramos o resultado final. Percebes? Não vamos estar aqui a dizer, olha, por exemplo, eu tenho uma fotografia que publiquei recentemente de uma cadelinha, que a cadelinha é lindíssima, e quando eu revelei a história da cadela, as pessoas ficaram horrorizadas. Mas o primeiro impacto foi de beleza. E depois, a partir daí, as pessoas conseguem ver a beleza, estão a ver o final feliz que houve naquele caso, e que poderá haver nos outros casos, e depois a seguir, sim, vamos ter que dizer a verdade, vamos ter que dizer que naquele caso ela foi atacada com um machado, ela fraturaram-lhe a mandíbula, ela cortaram-lhe a língua. Mas são coisas tão horríveis, mas nós, ao ver a fotografia do animal de uma forma positiva, também nos ajuda também a aprender que, ok, ele passou por isto, mas ele conseguiu. Portanto, se calhar existe esperança. As pessoas têm que saber é que podem pedir ajuda e em casos mais simples, digamos assim, como o caso do António, não estamos a falar de cortar ou de... Sim. Assim, mas pronto, no caso do António, eu fiz um texto há uns tempos atrás em que eu dizia, desculpa se me parti. Quer dizer, os animais, quando nós temos os animais, eles estão saudáveis, é tudo muito bonito, o problema é que não vai ser sempre assim. Eles vão ficar doentes, eles vão dar trabalho, eles vão dar despesa. Neste momento, existem muitas pessoas com dificuldade, porque não têm dinheiro, estão a ficar com dificuldades financeiras, e onde é que eles vão cortar? Querem cortar nos animais, querem cortar nas rações, ou querem abandonar os animais porque é mais uma despesa. E aquilo que nós temos de transmitir é, não pode ser assim. Procurem ajuda, peçam ajuda. Sim, felizmente hoje há associações, mesmo nas autarquias, que ajudam as pessoas com dificuldades económicas, mesmo com os seus animais. Felizmente já vai crescendo a sensibilidade para com este lado, porque os animais fazem mesmo parte da família e já vai havendo um entendimento sobre isso. E mesmo, eu lembro, por exemplo, eu fiz eu vivi na Ilha da Madeira há alguns anos e fazia lá voluntariado com a casa, o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo. Por exemplo, também era distribuída ração para as pessoas com dificuldades económicas. Portanto, hoje em dia já vai havendo ajudas, portanto é recorrer, não deixem os seus animais para trás, não há justificação para isso. Exatamente. Porque eles são seres sencientes como nós, eles ficam tristes, eles sofrem, eles sentem frio, quer dizer, tudo isto que andamos aqui sempre a bater na mesma tecla, não é? A ver se conseguimos chegar ao maior número
possível de pessoas, mas Claro. felizmente já vai havendo mais sensibilidade para esta causa. Sim, sim, E sem sabes, dúvida. sim, sim. E sabes, Carlos, também é muito importante este trabalho que tu fazes, esta tua missão, porque o facto de quando publicas as tuas fotografias, que também este teu trabalho é também voluntariado, também é um trabalho voluntário, fazes isto para ajudar estes animais a encontrarem as suas famílias e também a partilhar estas histórias que ficam muitas pessoas, não sei se tens essa noção, não fazem ideia dos horrores que são feitos aos cães, e já nem vou falar dos outros animais, mas vou falar só dos ditos domésticos. Sim, Não fazem ideia. Eu não, às vezes falo e as pessoas ficam a olhar para mim, muitas, a sério, não têm noção que há animais que são, como tu dizes, mutilados, sim. que passam a vida acorrentados, batem-lhes de todas as maneiras, às vezes lá vem, ultimamente aparece na televisão a falar sobre estes casos, imaginemos os que há escondidos, e há muita gente que não tem noção disto, Não. nenhuma. E muitas pessoas, é a minha opinião, também desvalorizam porque é apenas um animal. Eu tenho um rapaz, um senhor que eu conheço que infelizmente atropelaram-lhe o cão à frente dele, o cão acabou por falecer. O senhor que o atropelou, depois de fugir, não é? Foi apanhado e ele confrontou e ele disse: mas qual é o seu problema? É apenas um cão. Vá ao canil, vá buscar outro. É uma falta de compaixão, uma Porque é falta apenas um de... cão, ou seja, existem muitos cães, existem muitos gatos. A questão é que existe uma ligação entre... Nós temos uma ligação com o nosso animal. Mas, por Claro. exemplo, no canil, e falando do que estamos a falar, são as almas partidas, eu conheci muitos animais que estão em processo de luto, que perderam os seus donos, a família dos donos não os quis, ou seja, eles passaram de uma vida normal, de um momento para o outro, e estão dentro de uma box, com cães e gatos que eles não conhecem de lado nenhum. As condições são totalmente diferentes, ou seja, eles também passam por esse processo de luto, também passam por essa confusão, e é preciso também dar-lhes esse tempo. E quando nós vamos adotar um animal assim, também temos que pensar, se calhar eu não vou ter aquele cão que eu idealizava, ou aquele gato que eu idealizava, porque ele tem um processo ainda por fazer. Ou seja, não vai ser Claro. aquele cão todo mexido ou todo animado como os outros cães que eu conheço, mas se calhar eu tenho uma ligação com ele e vamos fazer esse caminho, essa Sim. caminhada juntos. Eu conheço uma cadela, por exemplo, que tem medo de toda a gente, mas dentro de casa é totalmente normal, porque ela criou uma ligação com os donos que tem, mas na rua é exatamente o oposto. E eu perguntei aos donos, o que é que vocês sentem em relação a isso? E eles disseram, nós aceitamos que ela é assim. Sim. E É então importante. fazemos esse processo, aceitamos como eles são e temos que fazer a nossa vida de acordo com aquilo que eles têm. Por exemplo, o Boris, eu vou muitas vezes com o Boris às escolas, eu tenho noção que o Boris tem medo de crianças. Eu tento que ele interaja com crianças, mas respeito o medo que ele tem, Claro, claro, claro. mas também já tive opiniões contrárias, em que as pessoas não entendem. Ou seja, é um bocadinho como nós temos que ser respeitados por aquilo que nós gostamos. Se eu não gosto que me toquem, ou se eu não gosto que me Exatamente. invadam o meu espaço, eu tenho que respeitar que as outras pessoas também não gostem. Se o meu cão não gosta de ser tocado por crianças, eu sou o primeiro a dizer, por favor, não lhe toque. Claro. Porque aquilo vai Concordo. desencadear uma ação nele que me vai criar problemas. E não há necessidade disso. Ele vai ficar estressado, eu vou ficar estressado, as outras pessoas vão ficar estressadas. Animais de canil também são assim. Há animais de canil que têm medo de folhas de papel, do barulho de folhas de papel, do barulho de garrafas de água, de uma vassoura a cair no chão, de uma porta a bater, até de um homem. Eu tenho Sim, cães que eu fotografo à distância, porque eles só se dão com mulheres. Porque o homem significa para eles dor e tristeza e maus tratos. Ou seja, cada um deles tem a sua história que as pessoas que trabalham com eles diariamente conseguem descodificar. E quando me perguntam, eu gostava de adotar um animal, gostava de visitar. Eu sei que eles, ao irem ao abrigo, eles vão receber toda a informação. Nada vai ser escondido. Porque a pessoa vê a fotografia e pergunta, eu adorava conhecer este cão. E eu digo logo, olha, mas ele tem esta situação, tem... Ou seja, não escondemos o que o que é menos bom naquele animal. E a pessoa, se gostar do animal, vai aceitar, assim como nós aceitamos pessoas com quem nós nos damos com os seus defeitos. Ou com Claro, claro, claro.
os seus problemas. E se nós conseguimos ultrapassar alguns dos nossos medos, eles também conseguem. Às vezes levam mais tempo porque nós não conseguimos verbalizar. Não, eu não pergunto ao meu cão, olha, tu sentes-te melhor? Já não tens tanto medo de crianças? Ou seja, nós temos que fazer um caminho um bocadinho diferente, mas com paciência e principalmente com força de vontade. Eu tenho histórias de animais que eu ajudei com alguma idade, com comportamentos muito complicados, que eu vejo-os hoje em dia e não são os mesmos animais. Eu disse, mas como é que conseguiu? E o João Ferreira, muitas pessoas que eu conheço dizem, ele veio 6 meses a lhe dar comida à boca. Foram 6 meses. Às vezes leva 1 ano até eles conseguirem desbloquear. E é preciso ter paciência e saber que eles não estão automatizados. Assim como nós temos alguns traumas, mesmo da nossa vida, não é? Eles também têm e não vão ficar intactos, mas talvez consigam consertar. Como o António. O António poderá voltar a confiar em alguém. O Leão, infelizmente, devido aos problemas de saúde, já não conseguiu viver mais, mas eu sei que o ano que ele esteve, ele foi feliz, tinha muito medo. A primeira vez que eu o encontrei, ele fugiu. A segunda vez já se deixou tocar. Ou seja, é preciso haver tempo, mas também haver muita paciência. E eu acho que é isso que as pessoas hoje em dia não têm. É verdade, é Querem verdade. paciência, querem resultados rápidos. É verdade. Isso nem com as pessoas funciona. E tu disseste muito bem, idealizam um cão ou um animal de estimação e os animais é como os filhos, como o pai, como a mãe, Exatamente. Não são como nós queremos. Nós todos idealizamos, já faz parte de nós, não é? Idealizar as coisas. No entanto, temos que aceitar como elas são. E os animais não são peluches, digamos, ou que a gente compra da cor que quer, com o comportamento que queremos, não é? Sim. E tem que haver no fundo, estes animais que são resgatados ou retirados de situações mais complicadas, necessitam de alguém ao lado deles com muita paciência, Sim. com muita compaixão. Compaixão é uma palavra muito bonita. Para mim, muitas vezes as pessoas ligam compaixão à pena, mas não, compaixão não é ter pena. Para mim não é tentar compreender o outro, tratar com amor, tentar perceber o motivo pelo qual o outro, seja que ser for, seja um cão, seja uma pessoa, porque é que reage assim? Há sempre um porquê, uma explicação. Sim, exatamente. Mas às vezes é preciso esperar para saber qual é o motivo. Exato. Porque não existem animais perfeitos, nenhum animal é perfeito. Não. Nós temos é que abraçar aquilo que nós temos. Não há animais perfeitos nem os racionais, não é, Carlos? Exatamente. Que poderíamos, não é? A verdade é essa, e quando nós vemos todas as divulgações que existem e todos os pedidos que existem, e principalmente as pessoas já têm aquela ideia que os animais de abrigo têm sempre complicações, mas a questão é, eles não nascem com essas complicações, a não ser que seja de saúde. Essas complicações foram-lhes colocadas, porque eles infelizmente tiveram azar no caminho que percorreram e encontraram famílias que não os quiseram ou que desistiram deles à primeira oportunidade, porque eu costumo dar sempre este exemplo, que é, isto é tudo muito bonito até vir a primeira doença. Aí, a partir daí, acaba-se a brincadeira. E aí é que nós vamos ver o que é que nós podemos fazer, porque tira-nos noites de sono, é muito dinheiro. Infelizmente, os cuidados veterinários são muito caros. Eu vejo pelo meu que tem muitos problemas de saúde e toma muitas coisas, muita medicação. Eu costumo dizer, é um carro novo que eu tenho que guardar na garagem, porque ele não se pode arriscar. Ele não se pode arriscar. Se acontecer um risco, é mais dinheiro que eu vou gastar. E eu sei que no final de contas eu vou ter que... Foi uma responsabilidade que eu assumi. E as pessoas têm que olhar para os animais também como uma responsabilidade. São membros da família, mas também é uma responsabilidade que nós tomamos. E depois, quando os deixam, existem animais que eu tenho a certeza absoluta que podem passar anos a ser maltratados por uma pessoa. Eles vão ficar no abrigo, mas se voltarem a ver essa pessoa, muitos deles até voltam para elas. Sim. Conhecem-nos. Porque eles têm isso para nos ensinar, que é a gratidão.
E a forma como eles não pedem nada em troca, eles não querem saber de roupas, eles não querem saber de dinheiro, eles só querem é carinho. É Tanto verdade. que eles brincam connosco quando nós estamos eufóricos, mas eles sabem quando nós não estamos bem. É E eles verdade, é querem ter verdade. connosco devagarinho, porque eles sabem que tu não estás bem, então eles sentem isso. E como eles sentem aquilo que se passa connosco, também nós temos que tentar perceber o que é que se passa com eles. Só aí podemos estar abertos a dar uma oportunidade a um animal que já tenha um passado, como por exemplo a Mandela, que eu vos contei agora que lhes feriram um golpe com um machado e no entanto é uma Sim. cadela super amorosa, ou o leão. Existem muitos, muitos, como o António, e Tantos basta as pessoas animais. tentarem, basta só dar 5 minutos para tentar perceber um bocadinho da história. Termos essa E capacidade é fundamental. E sim, se adotarmos um animal com um passado destes, sim, as adoções têm que ser sempre responsáveis. Ponto. E tal como tu dizes, os animais ficam doentes como nós e nós temos que ter sim, a noção que se eles ficarem doentes, que se eles precisarem de alguma coisa, nós temos que estar lá até ao fim da longevidade deles. sim, Portanto, adoções sempre com responsabilidade, com noção do que se está a fazer. sim, Então, se for um animal que nós vamos buscar a um abrigo que tenha um passado destes, porque há muitos animais que nasceram já nos abrigos, sim, que nunca passaram por maus tratos, no entanto, é normal, estão habituados a um ambiente se calhar cheio de cães, todos os animais precisam de adaptação, sejam eles tenham eles que história tiverem, não é, Carlos? sim, Todos sim, têm um até período de nós, até adaptação. nós. Até Até nós quando nós, mudamos claro. de emprego, até nós quando mudamos de cidade, até nós quando mudamos, Exatamente. até quando nós mudamos de carro, até É quando conduzimos verdade. o carro de outra pessoa. É verdade, é. Temos que nos adaptar por exemplo, temos que pensar que um animal que esteja habituado a estar muito tempo numa determinada situação precisa de tempo. Eu, por exemplo, eu lembro-me, o Boris foi encontrado na rua e o Boris, a primeira vez que foi para casa, eu levei-o à varanda para ele ir fazer xixi e a primeira coisa que ele fez quando sentiu frio foi procurar um canto da varanda para se deitar. Ou seja, ele pensava que iria dormir ali. Pois, claro. E tinha 2 meses, ou seja, eles assimilam todas essas coisas e respeitam as regras. Só que aí está, nós temos que nos meter um bocadinho ao mesmo nível, é um bocadinho como as crianças. Se nós falarmos de cima, nós somos autoritários, nós temos que nos baixar um bocadinho ao mesmo nível e dizer: eu estou ao teu nível, eu não te vou fazer mal. Porque os próprios gestos das mãos, se nós fizermos um gesto brusco com uma mão, pode desencadear ali qualquer coisa que nem as pessoas do abrigo sabem, porque também eles estão a descodificá-los. E é preciso também ter sempre esse cuidado de nos aproximarmos com calma, de tentar perceber até onde é que nós podemos ir, receber as informações, e é por isso é que eu acho que as associações transmitem informações muito boas, que é, ok, este cão é assim, mas, e a parte do mas é sempre muito importante. Você se calhar não o pode soltar, porque ele tem muita tendência para fugir, você nunca vai fazer caminhadas com ele sem a trela, e a pessoa aceita essa situação, porque até pode mudar, ele pode ganhar confiança. Claro. Eu tive que adaptar-me também a isso com o Boris, porque o Boris também fugia muito e desaparecia, até que eu cheguei a um ponto que eu comecei a educá-lo a ficar mais dependente de mim. Ou seja, eu deixei de ir atrás dele e comecei-me a esconder. Para ele sentir que era estar sozinho. Isso funciona, é verdade. E funciona. E com os animais que são adotados dos canis, existem animais, por exemplo, que têm que fazer uma adaptação, por exemplo, à casa. Porque encontram aquele canto e é naquele canto que eles querem ficar. Eu não posso pegar no cão e arrastá-lo pela casa inteira. Claro que É não. dar-nos tempo para ele vir. Ok, eu vou chamá-lo hoje, ele não vem. Chamo-o amanhã, ele não vem. Ele tem medo. Espero uma semana, espero 2 semanas. Porque leva semanas, às vezes leva meses, até pode levar um ano, até eles ganharem a confiança. A questão é que não é uma coisa automática. Eu não vou... Estás a falar disso, Carlos, desculpa interromper, estás a Sim. falar disso e lembrei-me da Olívia, que está aqui, já está aqui há um ano comigo, também foi encontrada no meio da mata, é uma cadela sénior. Eu quando vi o jeitoso, que agora é António, fez-me lembrar muito a Olívia que eu tenho aqui, que já não vai sair daqui, não é? Claro. Infelizmente as pessoas querem sempre adotar é cães jovens, sabemos que a maior parte das adoções são cães jovens, quem é que vai levar a Olívia? Não tem metade
do maxilar inferior, não se sabe bem o que é que lhe aconteceu. É uma cadelinha que já mexe-se muito mal porque tem muitos problemas nas articulações, já tem cancro, portanto ela está bem, ela é uma cadelinha feliz agora, mas quando a trouxe para aqui, ela entrou em casa e o que é que ela escolheu? Isto para ir ao encontro do que tu estás a dizer, Sim. foi-se aninhar na casa de banho. E esteve ali Exatamente. para aí uma semana, então eu pus lá a caminha, pus lá a malga da água, dava-lhe ali comida e dei-lhe todo o tempo que ela precisou até. Depois fui mudando a caminha de sítio para fora da casa de banho, ela lá se aninhava porque gostou de ter uma Sim. cama. Sim, E sim, aos sim. bocadinhos fui-lhe dando o tempo e ajudando que ela percebesse que eu não lhe fazia mal, que aqui era tudo amigo, que os outros animais que eu tenho são amigos. E ela hoje é uma cadela muito, muito feliz e adora a caminha sempre e comer, porque nunca teve uma cama e provavelmente passou fome. Sim. E lá está a dar o tempo que eles precisam. Isto é Porque muito existem importante. cães que, eu conheço situações de cães que quando são adotados, a questão da comida para eles é muito importante, porque eles passaram tanta fome que eles É até se tornam verdade, agressivos quando estão ao pé da comida. é E é verdade. preciso respeitar um pouco essa situação. Eu tenho um caso que eu tive aqui um cãozinho, uma cadelinha que eu fotografei. Ela já estava adotada, supostamente, mas eu disse: vamos tirar as fotografias, só mesmo pode as coisas não correrem bem. A cadela esteve aqui 5 horas comigo, uma cadela doce. Tinha sido mordida por pulgas, portanto tinha muita comichão no corpo. Sim, sim. Eu despedi-me dela, ela foi para a casa nova, esteve lá 2 horas. Entregaram-na de E volta. eles ligaram a dizer: olha, é para vir buscar a cadela, porque a cadela está doente, a cadela não para de se coçar e nós não queremos um cão doente. Ela estava com aquela alergia, uma dermatite por causa das pulgas, é normal. Exatamente, então foram 2 horas, ou seja, ela esteve mais tempo aqui comigo Certo. do que esteve lá. Se calhar até foi bom assim. Se calhar até Sim, ficámos é logo a porque não era saber. a Eu vejo a coisa família. desta forma também. Também Mas é aí verdade. está. Pode acontecer eles trazerem. É como os cães de cadeira de rodas. É tudo muito girado, um cão de cadeira de rodas. Mas são todos incontinentes. A sujidade é sempre muita. Ou seja, toda a informação é logo dada. Que temos o lado bom e temos o lado menos bom. Mas também temos familiares que, se calhar, também vão ficar incontinentes. Também vão ter que usar fraldas. Exatamente. Vamos fazer o quê? Exatamente. Vamos deixá-los também. Muita gente Exato. deixa, a verdade é essa. Sim, é Mas, verdade. mas Infelizmente. são responsabilidades e não fomos nós que lhe causámos o mal, não fomos nós que lhe criámos essas situações, às vezes é a vida, às vezes é a natureza, às vezes são as pessoas, mas somos nós que temos a missão depois de lhe colar um bocadinho todas essas partes e dar do carinho que o António precisa, dar aquele afeto que muitos deles precisam, ensinar-lhes. Eu escrevo muitas vezes, vais perceber que nem todas as mãos batem, nem todas as Certo. mãos seguram paus. E E que estamos aqui para eles. exatamente, Podes confiar em exatamente. mim, não é? Podes confiar em mim, Eu exatamente. digo isso tanto aos meus, não é, Carlos? É, Podes e confiar falamos em mim, muito eu sobre estou essas aqui. coisas também, porque eu sou do Alentejo, no Alentejo temos a expressão coitadinho. Nós usamos Sim. isso de uma forma carinhosa. Há pessoas que não entendem e dizem: mas ele não é Mas eu coitadinho. entendo que eu também uso dessa forma Mas carinhosa e para às mim, vezes olha para coitadinho mim, é doce. coitadinho. É Eu de não, mas isto é com, coitadinho. com carinho. É uma expressão tão doce, que é para dizer: eu Sim, gosto muito de ti, tu és muito fofinho. É uma expressão que sim, utilizamos muito no Alentejo. eu E então eu digo sempre compreendo. coitadinho, e depois dizem-me logo: tu não podes dizer isso, que ele não é coitadinho, ele é um lutador. Ele Diz, minha Agnes. querida. Pois é, Agnes, pois é, pois é, pois é. Já nos vai despachar ela, olha, Temos que estás a deixar ver? aqui um. É sempre isto, eu quero uma frequência animal com 2 horas. 2 horas, não, uma manhã inteira ou um dia inteiro, o que é isso? existia sempre assunto. Há Tenho certeza sempre absoluta. Carlos, assunto. fazemos aqui conversas tão boas, nós vamos por aqui fora e... Mas o bom é deixar sempre um rabinho para pegar na semana seguinte e o convidado voltar, isso tudo, Agnes. É assim, o nosso combinanço Exatamente. é E nisso, sabes né? uma coisa que eu estou muito feliz? Sim. Que eu hoje encontrei uma senhora na rua, esta semana, peço desculpa, encontrei uma senhora na rua que me disse e eu ouço frequência animal. Ah, viu? Ahá! Alguém que nos ouça. Fiquei tão contente. Ainda bem, aos pouquinhos Tão vamos bom. lá. Se houve o apontamento, percebe as mensagens, acredito que sim. Claro que quem Cada nos um ouve deles, quer sempre ouvir-nos na semana É, seguinte. é verdade. Portanto, fico feliz, fico feliz.
Carlos, É importante darmos a voz por eles, não é? é mesmo. Mas, Não é, e hoje Carlos? aqui E um... saber aqui. descodificá-los também é É tão verdade, bom. é verdade. Obrigada. Carlos, muito obrigada. Muito, Carlos. E Obrigado até breve. eu pelo convite, mais uma como vez. costuma dizer a Cristina, até breve, vais voltar. É Claro até que sim, já. aqui não há Deus para sempre. Aqui é um até breve mesmo, porque há sempre muita coisa para dizer. Agnes, da nossa parte então é mesmo até para a semana. Pois sim, Terá que ser. cá estarei. Cá Com estaremos. muita boa vontade. Eu acredito que sim. Sim, senhora. Então paramos a continuação de uma boa segunda-feira e boa semana. Até breve. Beijinhos. Beijinhos. Até breve. Obrigada. Gilão FM. Da Vira.